Olá, tudo bem? Hoje mais uma vez estamos de volta e hoje retornando com um quadro que é a avaliação do treinamento. Então vamos lá! É isso aí, pessoal! Mais uma vez estamos de volta e hoje a gente vai avaliar o treinamento do Anderson Luiz da Silva. Mas antes da gente iniciar, queria pedir para vocês, por favor, se inscreve no canal. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque tem vídeo novo no canal todo dia. Já deixa o like aí para fortalecer o canal e ajudar a gente. E lembra de comentar, coloque aí as suas dúvidas, a sua opinião e sugestões aqui para a gente fazer os próximos vídeos, certo? Então vamos lá. Algumas informações importantes aí a respeito do Anderson. Ele falou para mim que ele tem 50 anos e o objetivo principal dele é definição muscular. E ele me colocou o treinamento dele aqui, que é um treinamento ABC, no qual ele está realizando 6 treinos por semana. Ou seja, ele está realizando cada treino 2 vezes na semana, certo? E eu vou ler aqui para vocês. Ele está fazendo no treino A dele, começa com costas. Então ele faz uma puxada supinada, uma remada na máquina, uma barra fixa no gravitron, uma remada unilateral com halteres e depois ele faz bíceps. Ele faz rosca direta, rosca alternada e um outro exercício de bíceps. Tudo 3 de 12. No treino B, ele começa fazendo desenvolvimento máquina fechado, elevação frontal com a pegada neutra, remada alta, crucifixo na máquina, né, partindo para o peitoral, pullover, supino máquina e supino inclinado com halteres. E no treino C, ele faz leg press 45, cadeira extensora, mesa flexora, cadeira flexora, gêmeo sentado, panturrilha sentado, né? Tríceps testa com halteres, tríceps máquina e tríceps polia com corda. Então vamos lá. Esse é o treinamento dele e antes de eu comentar a respeito do treinamento dele, ele me deu uma informação muito importante, que é que ele sente fortes dores no cotovelo direito. E o que isso é, qual é a causa disso, tá? Eu não consigo saber qual é a causa precisa, mas é muito provavelmente uma tendinite causada pelo excesso de movimentos de extensão do cotovelo. Mas daí você pode pensar, pô Ricardo, mas ele só faz tríceps uma vez, né, a cada 3 treinamentos, então 2 vezes na semana? Mais ou menos. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz costas, principalmente quando esse movimento de extensão do ombro, né, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma remada, uma puxada, o tríceps está muito envolvido. Então, os movimentos de costas, o tríceps também trabalha, certo? Quando você faz, por exemplo, desenvolvimento e supino, o tríceps também trabalha, porque você está fazendo uma extensão de cotovelo. E aí ele treina tríceps com perna, ou seja, na verdade ele treina tríceps direta ou indiretamente todo dia. Já imaginou? Todo dia essa musculatura está sofrendo estímulo, mas também está sofrendo desgaste, não só a musculatura, mas como a articulação e o tendão. O que acontece é que o tendão ele é muito forte, mas ele é pouco irrigado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processo de recuperação dele é um pouquinho mais lento. Então, não tem como você querer estimular todo dia de uma maneira pesada e se recuperar. Então, para quem quer fazer um ABC e treinar 6 dias por semana, a recomendação mais básica é fazer um treino de empurrar, puxar e perna, né? Então, treinaria peito, ombro e tríceps, costas e bíceps e perna. O que eu posso falar a respeito do treinamento dele aqui? Algumas coisas que talvez sirvam para você também. A primeira falta um pouco de periodização, ou seja, ele sempre faz 3 de 12. Então é importante você pensar em progredir nesse estímulo. Começou com 3 de 12, semana que vem você tem que mudar esse estímulo, nem que seja um pouquinho. Você vai pensar só no aumento de carga? Você pode modificar o descanso, pode modificar as séries, fazendo, por exemplo, um biset. Você pode mudar a faixa de repetições. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é o volume de exercícios que ele está fazendo não está tão alto. Ele está fazendo 4 exercícios por volta de 3 séries para cada um. Isso dá 12 séries por grupamento, que eu vou usar essa expressão, tá? Por grupamento multiarticular, que as pessoas chamam de músculo grande, né? O que não é muito bem uma verdade, mas isso fica para um outro vídeo. E aí para os exercícios monoarticulares ele está fazendo 3 exercícios, 3 séries, mais ou menos 9 séries no total.
O que eu poderia falar para ele agora para resolver o problema agudo dele agora? Porque ele está com dor no cotovelo e isso está impedindo ele de treinar direito. E o fato dele não estar treinando direito impede ele dele progredir. O que ele deveria fazer? Primeira coisa é cessar os movimentos de extensão de cotovelo. Isso mesmo, não treinar diretamente o tríceps durante um período. Isso vai proporcionar um descanso maior para a articulação do cotovelo dele. Segunda coisa, evitar movimentos multiarticulares que envolvam o tríceps, principalmente os movimentos de empurrar. Os movimentos de puxar não tem tanto problema, mas por exemplo, em vez dele insistir em fazer, por exemplo, vários tipos de supino, supino inclinado, supino reto, um supino na máquina e um crucifixo, privilegie por um tempo os movimentos mais, digamos assim, isoladores. Privilegie o crucifixo, por exemplo. Então faz o treinamento, de repente, um movimento que seja multiarticular, faz um supino e os outros movimentos ele faz, por exemplo, crucifixos. Por que isso? Porque daí ele vai continuar mantendo o estímulo para a musculatura do peitoral e do ombro, mas vai descansar um pouco mais esse cotovelo para dar um tempo maior de recuperação. E o tempo de recuperação aí vai pelo menos um mês se ele treinar dessa maneira que eu estou sugerindo e ele retornar lentamente. Isso aí a gente está falando de uma recuperação boa e rápida, viu? Porque pode acabar cronificando e virar um problema maior. Mas ele falou para mim que o objetivo dele é definição muscular, né? E a gente tem que lembrar o que é definição muscular, porque isso daí é uma coisa que é espalhada de maneira errada. Você não tem exercício para definir a musculatura, não tem exercício que vai mudar o formato do bíceps. Você faz uma rosca não sei como para o bíceps ficar com pico, você faz outro exercício para o bíceps ficar mais largo. Isso não existe. O bíceps tem aquele formato, as musculaturas têm aquele formato que é a sua genética, a sua individualidade ditou isso e não tem como você mudar, certo? Então, a definição muscular nada mais é do que você ter um volume de massa muscular e um percentual de gordura baixo. O que acontece? Normalmente, o problema de você aparecer como definido está na porcentagem de gordura. Porque se você for lembrar, pensa num filme de Hollywood e num ator que estava definido, por exemplo, esses filmes de super-heróis e tudo mais. Pensa, vamos pegar o Wolverine, por exemplo. O cara tinha muita massa muscular? Pô, não tinha muita massa muscular. Normal, mas a porcentagem de gordura dele estava super baixa, então ele parece definido. E quando você está definido, você parece maior, você parece mais musculoso. Então, ele perguntou o que eu achava dele de repente trocar o treinamento dele de musculação para 3 vezes por semana e fazer um aeróbio 2 vezes por semana. Olha, como eu estou falando para ele que ele tem que reduzir um pouco o estresse na articulação do cotovelo, seria uma ótima alternativa agora ele estar fazendo esse tipo de treinamento. Ele reduzir para 3 vezes por semana, que ele poderia inclusive manter uma divisão de treinamento similar com o que ele está mantendo, com o que ele está realizando agora, tá certo? Treinando ABC, fazendo as modificações que eu sugeri para ele, que ele ia fazer, por exemplo, um mês de um volume mais baixo, treinando cada musculatura somente uma vez na semana. Isso ia dar mais tempo para ele se recuperar, porque aparentemente esse treinamento está sendo excessivo para ele. E o aeróbio ia ajudar ele a metabolizar, a gastar mais energia e consequentemente perder gordura. Lembrando isso se a nutrição dele estiver adequada. Certo, pessoal? É isso aí. Espero ter ajudado o Anderson e ter ajudado você também. Isso aqui de repente pode aplicar para o seu treinamento. Certo? Pessoal, queria mais uma vez agradecer a atenção de todos. Desejar a todos aí, abraços e bons treinos.